Eu me chamo Oldra Oliveira, tenho 24 anos, sou uma mulher negra, quilombola, sou mãe, ex-estudante, acabei de me formar em administração na Universidade Federal de Goiás e atualmente estou em Bom Despacho, Minas Gerais, aonde é o nosso quilombo, Quilombo Carrapatos da Tabatinga. E aqui dentro do nosso quilombo a gente tem o Moçambique e a intenção é trazer um pouquinho para vocês sobre o poder das nossas vestes, a influência que as nossas vestes têm sobre nossas vidas, sobre a formação da nossa personalidade, do nosso ativismo, da defesa dos nossos direitos, da liberdade de expressão, da nossa cultura religiosa, em busca do respeito, principalmente. Eu participo de alguns outros movimentos. Em busca desses direitos quilombolas, sou liderança juventude aqui na minha comunidade, faço parte da coletiva de mulheres indígenas e quilombolas estudantes, e estou nessa para tentar fazer diferença, mudar a realidade que os meus ancestrais viveram, que não foi uma realidade assim fácil, e eu quero trazer uma realidade menos árdua para os meus futuros. Quero ser uma futura ancestral como a minha avó foi para mim. No nosso Moçambique, a gente tem as nossas vestes, a gente, a blusinha branca, a calça, e aí a gente tem os complementos, que são os saiotes, os turbantes, as toalhas, e essas vestes, elas são um sinal de liberdade, da gente poder se expressar, se mostrar enquanto cultura, enquanto pessoas que têm direito de estar no lugar, de estar presente no lugar e mostrar sua devoção. Então, pra gente, assim, como eu falei, eu tenho 24 anos e desde pequena eu estou dentro do Moçambique. Minha mãe me carregava no colo, me empurrava no carrinho e desde pequena a gente teve esse contato com as roupas. Mas por um determinado período, principalmente assim na fase pré-adolescente, a gente passa por um período de negação, porque a gente sofre preconceito. Ah, mas e esse turbante aí? Ah lá, a macumbeira. Nossa, mas essa saia desse tamanho. Nossa, mas é muito feio. E aí a gente internaliza aquilo e pensa, nossa, eu não vou querer usar isso. Mas aí chega um determinado momento da nossa vida que a gente enxerga isso como libertação. Porque as pessoas não aceitam pelo preconceito, pela discriminação. E o respeito não tem respeito. E ao invés delas simplesmente ignorar, porque não é elas que estão usando, não é elas que estão vestindo, elas não sabem o que representam, elas tentam diminuir. E isso entra na gente. Até que a gente aceita e percebe isso como um poder, Porque isso é um poder. Isso me empodera, isso me torna, não melhor, mas me torna mais. Eu sinto que quando eu tô com essas roupas, eu sou mais. Eu posso não ser mais, mas eu me sinto mais. E o que importa na vida é o que a gente sente. E hoje, assim, o turbante, a toalha, o saiote, tenho muito orgulho de usar essas roupas. Essas roupas contribuíram para a minha personalidade, contribuíram para me tornar quem eu sou, assim como contribuiu para minha avó. A minha avó sempre falou, com a gente, usa, isso aqui é você, isso aqui somos nós, isso aqui nos representa, essa é a nossa história, essa aqui é a nossa cultura, a gente tem que valorizar. E hoje, há um tempo atrás, eu já tomei posse disso e nada mais me abala. Principalmente quando eu estou vestida, nada mais me abala. Eu sei que quem pode me ajudar é a espiritualidade, tanto do alto quanto da água, do mar, da terra. E é isso que importa. A minha avó, ela fundou esse Moçambique há muitos anos atrás. Ela enfrentou, preconceito, machismo, racismo. Disseram que ela não podia sair. E ela bateu o pé e falou, não, eu vou sair. Não tem capeta nenhum que me segure. E ela falava desse jeito. Não tem capeta nenhum que me segure. E ela conseguiu. Hoje, há mais de 30 anos, o Moçambique foi fundado, eu não era nem nascida. Como eu disse, eu tenho 24 anos. Eu não era nem nascida e ela já estava nessa batalha.
E aí foi juntando a família, né? A família foi crescendo e hoje a gente tem um Moçambique composto por família e tudo através dela, tudo através da luta dela, que sempre valorizou, que sempre quis passar isso pra gente, não deixar perder. Ela sempre falava, não posso deixar perder. Isso é uma história de muitos anos e não vai terminar assim. E a gente acatou. Também, se não acatasse, levava bastãozada, né? Então... Mas a gente acatou e hoje, assim, é o que a gente gosta, sabe? As crianças, meu filho ama dançar reinado. Quando chega a época, mamãe, vamos dançar reinado, vamos na igreja dançar reinado. E meus primos, todo mundo, eu desde pequena, então vai passando assim de geração em geração e cada um vai passando para o outro um pouquinho que sabe. E a representatividade que principalmente dentro de Bom Despacho, né, que é uma cidade muito racista. E então é necessário que a gente, né, ocupe os lugares, que a gente saia, que a gente represente a nossa cultura. Então a forma que a gente tem de mostrar a gente está aqui é essa, é vestindo, é saindo. Antigamente o pessoal via, né, e pensava, nossa, eu não quero dançar nesse Moçambique, todo mundo quer dançar no Congo, que a roupa é mais bonitinha, segundo eles, né? E então a nossa forma de mostrar que a gente está aqui é saindo, é colocando o nosso turbante, colocando o nosso saiote, as nossas gungas, tocando os nossos tambores, os nossos cantos de louvores. Então essa é a forma da gente nos representar e é essa forma que a minha avó passou para a gente e a gente vai passar para os futuros. E isso é passado, né, de geração para geração. O meu filho, né, meu filho tem 3 anos e ele já dança desde pequeno, desde quando nasceu ele já dança. E aí a gente coloca a gunguinha no pé gordinho dele e ele sai batendo, sem saber, mas sai batendo. Porque a gente aprende mesmo, é assim, no dia a dia, não tem ensaio, não tem nada não. A gente aprende no dia a dia e ele gosta muito, assim como outras crianças, minhas primas, né? Os filhos das minhas primas, que a gente cresceu no Moçambique e os nossos futuros também estão dentro do Moçambique. A gente tem as datas, né, específicas, né? A gente tem a festa do São Benedito, que acontece aqui no bairro mesmo. E aí ela acontece normalmente em abril. E aí é um final de semana, né? Que a gente sai, que a gente festeja São Benedito, né? Faz a visita das coroas, das rainhas. E em agosto, que acontece, né, a principal festa de Bom Despacho, que é a de Nossa Senhora do Rosário, que acontece lá na Igreja do Rosário, no bairro do Rosário. E aí nessa festa, né, são mais dias, são 7 dias de festa. A cidade toda né, se engaja na festa, entra na festa, se envolve na festa. E aí a gente sai, a gente faz as visitas, né? O pessoal oferta, né, o alimento como pagamento de promessa, né? Então a gente faz essas visitas, sai, levanta os mastros, né? Vai para a igreja, faz a missa, tem a procissão, né, que é o cortejo com todos os santos. E aí sai da Igreja do Rosário e vai para a Igreja da Matriz. Essas são as 2 datas assim principais que a gente sai. E aí a gente sai também para outras cidades vizinhas, né? Que o pessoal convida a gente para as festas dele, de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário. Então aqui na Redondeza mesmo, nessa região centro-oeste de Minas. Sua avó nasceu em Bom Despacho? Não, a minha avó, ela nasceu em Bom Sucesso. E aí de Bom Sucesso ela rodou, passou por Juiz de Fora, Juatuba, Contagem, Belo Horizonte, até chegar aqui. E aí aqui ela firmou, conseguiu o pedacinho de chão dela. Quando ela chegou aqui, isso aqui tudo era só mato. Aqui, essa casa aqui que a gente tá, não tinha não. Era um pedacinho ali que eles conseguiram puxar. E aí depois a cidade foi desenvolvendo e aqui também foi crescendo e a gente foi construindo. E aí com a luta dela e do pai Tonho. Os dois chegaram aqui juntos, conquistaram o espaço deles aqui juntos, né? Os dois batalhando, conseguindo, para fazer isso aqui que a gente tem hoje. Então, se a gente está aqui hoje, se a gente tem esse espaço, se a gente tem, né, conquistou respeito na cidade pela nossa cultura, pelas nossas tradições, foi pela luta dos dois. Pela luta da minha avó, Dona Sebastiana, e do meu avô, pai Tonho. É muito fruto, né, do que a minha avó pregava. Minha avó sempre falava sobre união, fé e esperança. Então, a gente sempre esteve junto,
De vez em quando tem um arranca-rabo, né? Mas normal, né? Mas a gente sempre tá junto, então tudo que a gente vai fazer é junto, tudo que tem para fazer é um ajudando o outro. Então, o quilombo aqui, né? A nossa família, ela se constrói, ela está estruturada nessa base da união, nessa base, né? Da fé. Então, tudo que a gente faz é junto, tudo que a gente propõe é junto, tudo que a gente pensa para a nossa comunidade, para o nosso desenvolvimento, é tudo junto. Então, o Moçambique mesmo, ele é composto majoritariamente por família, e assim, tem um outro que não é do sangue, mas é da família porque está há muitos anos com a gente. Então, as nossas tradições são todas familiares. Então, tudo que a gente vai fazer, o Moçambique, família, o centro de Umbanda é família, as ações do Quilombo é família. Inicialmente era pessoal de fora, né? Porque ainda minha avó não tinha essa família grande. Mas hoje, né, com o passar do tempo, é só a família que toma conta, né? Família que tá ali, a família que sai, a gente mesmo né, que faz as roupas, que arruma as coisas, então é tudo aqui, tudo a família. Família para mim é assim, independente do sangue, independente do gênero, independente de opção sexual, independente de qualquer coisa. Família para mim é aquelas pessoas que estão ao seu lado, independente se tá tudo certo ou se tá tudo errado. Principalmente quando tá tudo errado, porque é nessas horas que a gente vê quem realmente está com a gente. Então, e eu tenho isso aqui dentro da minha casa, as minhas irmãs, a minha mãe, o meu avô. Então, assim, a gente pode até só não se falar, por exemplo, mas a hora que precisa, nós estamos lá. A hora que precisa, nós estamos lá. Para um fortalecer o outro, se precisar, a gente carrega, levanta, vamos todo mundo, sem deixar ninguém para trás. Eu queria contar um pouquinho, né, da minha história como passando de dançadora para capitã. A minha avó faleceu, né, em 2018. E antes, né, dela vir a falecer, ela já viu em mim assim uma potencial substituta. Então, eu já estava compondo música, né? Eu componho algumas músicas para o Moçambique. E aí, um pouco antes dela falecer, eu compus uma música. E aí, assim, eu não estava entendendo muito bem o significado dessa música, o que essa música queria dizer. E aí, assim, foi 1 mês, 2 meses antes, no máximo, dela falecer, que eu compus essa música. E aí eu fiquei caladinha, não falei nada pra ninguém. Toda música que eu compunha, eu falava, ô gente, olha aqui, o que vocês acham? Ficou boa? Dá certo? Mostrava pra ela, e ela, beleza. E aí essa eu não falei nada pra ninguém, fiquei calada, só tentando entender o que era essa música, o que significava essa música. E aí quando ela veio a falecer, eu entendi o que essa música queria me dizer. E a música é assim: sentada na beira do rio, eu pedi proteção. Sentada na beira do rio, eu pedi proteção. Sorogum me abençoou e me deu uma missão. Sorogum me abençoou e me deu uma missão. A missão é manter a fé e toda essa tradição. A missão é manter a fé e toda essa tradição. Passa para os filhos teus toda essa união. Passa para os filhos teus toda essa união. Aí eu entendi que a minha missão tinha começado. Que a dela, o ciclo dela terminou e o meu estava começando. Apesar de eu já estar no Moçambique, mas carregar o peso, né, de ser a capitã, de comandar essa família, né, em prol de uma devoção, em prol da fé, em prol da gratidão, é uma missão e eu aceitei essa missão e eu fico feliz por ter herdado, né, a maior herança que eu poderia ter herdado dela. Não é bens, não é nada, foi isso. Isso foi a maior herança que eu tive da minha avó e eu quero carregar ela, se Deus quiser, Deus vai me dar vida e saúde para carregar ela por muitos anos, assim como ela fez.